Toda essa exposição que eu falei é uma semente, né? Um fragmento que seria uma política penal eficaz que poderia eventualmente solucionar a questão do Rio de Janeiro. Mas hoje eu não tenho nem mais certeza se o Rio de Janeiro é o epicentro da violência, né? Porque, assim, enfim, é horrível falar, mas é uma facção só, pelo menos. Né? Uma facção majoritária e uma menor, que é essa que eu te falei do complexo de Israel. Mas, por exemplo, Ceará, ouço falar que são 3 ou 4 em guerra. Aí tá um cenário de guerra civil libanesa no Ceará hoje em dia, né? Tem uma guerra de 4 frontes, assim, uma violência total. Você tem pessoas deslocadas pela guerra, inclusive, né? Cidade esvaziada por causa de violência. Eu não sei se eu tô lidando mais com tráfico, né? Será que isso não é terrorismo? Será que isso não é uma guerra, efetivamente? E aí por isso que o nome é Guararapes, entendeu? É porque eu acho que tem... A minha ideia, pelo menos, né, dos meus amigos, é de que tem uma ocupação efetiva do território brasileiro por uma facção que é brasileira? Porque comunga da nossa cultura, do nosso idioma, mas em termos também, né? Acho que em algum nível tem uma intenção de exercer poder territorial. Então, de certa forma, terrorista também. Então, Tendo em vista a importância da história da França, é que nós lançamos a coleção no Caravelas Kids, que tem justamente a história do rei Clovis, do rei São Luís, Santa Joana d'Arc, a Guerra da Vandéia e Napoleão. Clique logo no link na descrição. cara, tô com toda a turma agora que tá favorecendo a transformar, né, o CV e o PCC em organizações terroristas. Milley já fez essa opção. Parece que o Trump está nas imediações de fazer. Como é que você vê essa questão de enquadrar o CV como terrorista? E o PCC? Eu não analisaria tanto o mérito, né? Como eu posso demarcar o que é terrorismo, porque isso é delicado. Mas em termos de efeitos práticos, isso é um no-brainer, assim. Se você for ser pragmatista em relação à questão, isso é um passo necessário para poder escalar o grau de combate a isso. Mas, de novo, obrigado, Marcelo. Mas eu não sou um sádico, né? Eu não tenho a intenção de que eu quero que milhares de pessoas morram, dezenas de milhares de pessoas morram nessa guerra contra o tráfico. Não, eu quero uma solução definitiva. Eu quero uma reversão do status da coisa. E o que a gente não enxerga hoje, isso para mim é o que mais me assusta de tudo. Né? Assim, agora vamos olhar tráfico global. Vamos além do Rio de Janeiro. As pessoas acham, por causa da série Narcos, que a era de ouro da cocaína foi nos anos 70, 80, né? Glamour, né? Do Pablo Escobar. Pablo Escobar, lá do cartel de Medellín. Exato, ganhou 1 bilhão. Mas se você pegar os dados das Nações Unidas, na organização de drogas dele, né? A produção de cocaína nos últimos 10 anos quadruplicou. Nossa, sério? Quadruplicou? São dados das Nações Unidas, entendeu? Eu não olhei a metodologia, mas a gente está vivendo a era de ouro das drogas hoje. Tem avanços políticos na região dos Andes que explicam, né? Enfim, os direitos dos cocalheiros, né, dos povos originários que plantam coca. Isso muitas vezes é um pretexto maligno, né, perverso, para você incentivar a produção de cocaína. Mas o que está acontecendo hoje é que as pessoas gostam de falar muito de guerra às drogas, né? Enfim, eu desaprovo muito do que é dito sobre isso, mas as pessoas tomam como assim: os Estados Unidos declarou guerra às drogas e as drogas venceram, né? Só que as drogas talvez possam ter vencido nos Estados Unidos, mas não venceram no Oriente, por exemplo, entendeu? Países orientais conseguiram desenvolver políticas que diminuíram, evitaram a proliferação de consumo de ilícitos. Porque aí vai pensar, porque a China é autoritária? Não sei, o Japão é um país bastante razoavelmente democrático, também não tem problema de drogas. A Indonésia é extremamente violenta também, com criminosos, né, ligados ao tráfico. Mas será que é isso que diferencia? Singapura também venceu, a Índia não tem um problema, talvez seja por motivos culturais, tá? Mas eu acho que não é uma... então as drogas venceram a guerra às drogas, então agora liberou geral. Te vira, dá uma forma de legalizar isso de uma forma que seja humana, né? Não seja tão agressiva contra a população. Eu desgosto bastante dessa premissa, assim, né? E, de novo, tráfico, agora o que está acontecendo, a produção está aumentando porque países do terceiro mundo, a aumentar a riqueza do terceiro mundo, criou uma associação. É como se esses países estivessem vivendo uma era de ouro da cocaína hoje. Países como Nigéria, que de repente não estavam inseridos nesse mercado, África do Sul, Etiópia, países árabes, países do Golfo, Catar, Abu Dhabi, própria China e países asiáticos também têm entrado cada vez mais nesse mercado. Mas explica essa questão da África. Eles estão produzindo? Não, estão consumindo, estão começando a importar. Pessoas com dinheiro. Isso daí não tinha, né? Não, exato. Ela não era um mercado consumidor e hoje em dia cada vez mais é. E das coisas mais diversas, tá? Por exemplo, estava pesquisando sobre roubo de celular no Rio de Janeiro.
Tem muito. Tem muito. Tem Mas muito. acho que é menos que São Paulo. É. E aí o que você vê é que a polícia reporta várias vezes, você vai no rastreador do iPhone depois e o celular tá na Nigéria. Sério? Tem um tráfico internacional de celular roubado pra África, entendeu? Manda um container através do Porto do Rio. E aí tem, assim, as dinâmicas do crime, elas são tão... Dinâmicas? São tão mutáveis, são Se empreendedores, você falasse né? que é pra África, o pessoal fala assim, não tem nada Impossível, a ver, impossível. impossível, não dá. Mas sim, o Rio de Janeiro abastece o continente africano de iPhones em alguma medida, assim, roubados, entendeu? Então, mas o que você tá vendo é, por exemplo, na China, né? Os chineses adoram fumar. Eu não sei até que ponto é cultural, mas também tá muito ligado a mostrar que você pode comprar cigarro, né? Você enriqueceu, então você tem renda disponível para fumar. E aí o chinês fuma pra cacete até hoje. Não tem política de Estado. Começou até agora a política de Estado para começar a diminuir o tabagismo. Mas o papel que a droga tá tomando no terceiro mundo é um pouco esse, entendeu? Então eu tenho renda disponível, sou bem vivido e tal. Sou, sei lá, um tipo de yuppie da Etiópia e aí por isso eu consumo cocaína. E aí demanda sobe. Então, de novo, BRICS, né? Enriquecimento do terceiro mundo e seus efeitos adversos. Isso está acontecendo. E por que é problemático para o Brasil, né? É porque o Brasil, tradicionalmente, não é o fornecedor de drogas para os Estados Unidos, né? Você meio que tem dois mercados hoje estabelecidos, que é a Europa e Estados Unidos. O Brasil é um fornecedor para a Europa, geralmente, via de regra. Enquanto que os países andinos e caribenhos são fornecedores dos Estados Unidos. São mercados parelhos, né? Os Estados Unidos é muito rico. E tem mais índice de uso também, talvez, provavelmente. Mas agora, com essa ascensão dos mercados do terceiro mundo, a rota brasileira é melhor. Entendeu? Melhor para a África, né? Para a África, de repente para a Ásia também. Não sei, talvez acabe funcionando melhor por alguma contingência. Aí quem supriria a Europa? Não, a produção está aumentando. Enfim, eu acompanho. Seria interessante ter um acompanhamento até do Agora, preço. por que ela tem que ser produzida nos Andes? Tem alguma questão que ela não pode ser produzida em outro local ou não? Isso, ela só pode ser produzida nos Andes por questões climáticas e de bioma propriamente, mas essa é uma ideia de $1 bilhão, né? É outra coisa que eu tenho medo. Da mesma forma que a gente não conseguia cultivar soja na Caatinga, por que a gente não consegue produzir folha de coca na Amazônia? Ou qualquer coisa assim, sabe? Eu acho que as pessoas tomam muito que a situação tá horrível, então ela não pode piorar. Isso geralmente é falta de criatividade só, entendeu? As coisas sempre conseguem ficar um pouquinho pior. Nada impede de algum cientista descobrir que pode produzir em outro clima. Eu acho que, inclusive, deve ter uns incentivos para isso, né? Uma ideia de $1 bilhão. Entendeu? Se tivesse uma Embrapa da folha de coca, isso é uma ideia de $1 bilhão. Mais Melhor de $1 a gente não dar essas ideias. Pois Vamos ficar quieto. Não, eu já falei do Vamos Boko... cortar essa parte. Mas o negócio do Boko Haram no Rio de Janeiro, eu também tenho medo disso. Eu acho que aumento do consumo de cocaína global, plausibilidade de cultivar isso no Brasil ou não, são todas alertas vermelhos, assim, riscos de cauda longa que tem nessa história toda e a gente precisa tomar. E outras drogas aí? Por que aquela que tá com sucesso nos Estados Unidos, infelizmente, como é que ele chama? Fentanil, né? Não chegou no Brasil? Ou já chegou? E até onde se sabe, assim, chega minimamente, o que acontece geralmente. O Brasil tem baixo índice de consumo de drogas sintéticas no geral, né? E muito do que acaba acontecendo nos Estados Unidos é não que o cara consome o fentanil, mas o fentanil é uma alternativa mais barata aos opiáceos tradicionais. Então, coisas engraçadas da guerra do Afeganistão, né? O Afeganistão produzia 90% da população global. Os Estados Unidos proibiu isso. Fez vista grossa, mas enfim, proibiu esse cultivo. Na expectativa de que a crise de opiáceos nos Estados Unidos seria arrefecida com isso, né? Enfim, não conseguiu proibir a papoula, mas de qualquer forma deu uma queda, né, na produção global. E aí surge a alternativa sintética, que é o fentanil, entendeu? Que é muito mais letal. Se você não souber manusear, você tem uma overdose facilmente. E é isso que tem acontecido nos Estados Unidos. Mas tem melhorado, graças a Deus, tá? Os números de mortos por overdose nos Estados Unidos têm diminuído bem rápido. O número de homicídios também tem diminuído bem rápido nos Estados Unidos. Mas ali no governo do Biden, né, teve um ápice assim, da crise de fentanil que foi bastante assustador, né? De novo, falando sobre era de ouro da cocaína. Número de overdoses muito maior do que no ápice dos anos 80. Entendeu? E as pessoas não estavam dando o tratamento necessário para essas coisas. Mas enfim, soluções para o Rio de Janeiro necessariamente passam por Brasília. Tristemente. Eu acho que talvez uma emancipação do estado da Guanabara fosse um primeiro bom passo. Eu já conversei muito sobre isso,
talvez um cargo específico nomeado do governo federal, tipo ministro do Rio de Janeiro. Só para ter alguém olhando especificamente para a infraestrutura federal na cidade. É tipo um ADI do governo federal ao lado do governador da Guanabara. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.